Boa noite, amados. Vamos orar? Mais uma oração. O pastor já quebrou o gelo comigo, orou por mim, me abençoou. Eu quero orar com vocês agora. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, porque estamos reunidos como teu organismo, teu corpo vivo aqui na terra. E coube a ti, Senhor, falar nossos corações nesta noite. Ensinar a respeito dos oráculos da tua sabedoria, que é a tua palavra. Pai, nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é bom e nada, Senhor, nada que aconteça vai nos atrapalhar em fazer aquilo que o Senhor propôs para a tua igreja. Pai, nós queremos nos encher da tua palavra nessa noite e sabemos que o Espírito Santo irá dar o crescimento. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Gente, eu toquei aqui, vocês acreditam nisso? Eu era conhecido como homem lagartixa. Enquanto todo mundo corria, eu ficava igual o maluco aqui. Aqui era uma parede, não tinha telão, não. Eu ficava pulando ali, me segurava na parede. Né, Júlio? Né, pastor? Ficava aqui, o pastor Júlio ficava aqui, só no retetê aqui ministrando. Aí era assim, antigamente. Deixa eu olhar para vocês. Primeira vez que eu estou aqui, então eu quero quebrar um pouco o gelo. Não vou dizer que eu não estou um pouco nervoso, lógico que eu vou estar, né? Até porque é um povo seleto, é o povo de Deus, não é qualquer um, né? A plateia é seleta, né? Então eu estou aqui. Eu vou falar sobre fé, amados. Sobre crescer na fé. Então eu não posso deixar de recomendar alguns livros. Esse livro está até meio amarelo já, chamado Fundamentos da Fé, irmão Kenneth Hagin. São livros de cabeceira que vira e mexe a gente tem que dar uma olhada. E esse livro aqui também fala sobre crescendo espiritualmente, também do irmão Kenneth Hagin. E nada mais propício que hoje, que o nome do culto é Fortalecendo a Visão. E o que você tem para você hoje? O que significa este nome, Fortalecendo a Visão? É fortalecer a doutrina. Na igreja, antes de eu vir para o Verbo da Vida, o culto era na terça-feira, era chamado culto de doutrina. Ó, os irmãos foram parceiros comigo. Era chamado culto de doutrina. Então, nada mais é que hoje a gente vai fortalecer aquilo que nós fomos doutrinados. O que nós fomos doutrinados? A palavra. Então, hoje é o dia que nós vamos nos abastecer e nós vamos firmar mais nossos alicerces nesse... Como é que chama? O alicerce? Nessas estacas. Vamos firmar nossas estacas nesse alicerce, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nada mais é que Jesus, amados. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós damos voz à palavra de Deus na nossa vida, nós estamos dando voz a Jesus Cristo. É que a gente não... O dia a dia é tão corrido. O pastor Marcos Paulo ligou para mim e falou assim, chega cedo no culto. Pronto. Cheguei o quê? 7h20. O chega cedo do irmão. Por conta do dia a dia, engole a gente. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir grandes investidores, e o que mais eles têm falado é sobre o tempo. Eles dizem assim, time is money, não é, Rick? Time is money, que chique, ó. Ou seja, tempo é dinheiro. Hoje, o sistema mundial... de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele tenta pegar o nosso tempo. E nessa quarentena, nós temos perdido muito tempo. Eu assim, falo por mim. Eu tenho tempo que eu poderia ter, que eu tenho consciência que eu poderia estar aproveitando, e eu não aproveitei. Eu lembro que eu estava numa conversa informal com os irmãos lá de Roraima. Eu falo Roraima porque eu cheguei falando em Roraima lá, eles me xingaram. Os irmãos lá de Roraima, e a Ivanilde falou assim para minha esposa, o que você está fazendo com o teu tempo? Agora é tempo de você se preparar por aquilo que está por vir. E se a gente olhar no contexto das palavras que nós, Igreja Verbo da Vida, estamos recebendo, qual que é o tempo que nós temos, que Deus tem sinalizado para a gente? É aquilo que está por vir. A nossa cabeça vai girar. Não é isso?
E eu quero falar a fé a respeito disso com vocês por conta de a seguinte coisa. Antes de eu ir embora daqui, 2 anos, acho que foi praticamente 2 anos antes de sair a minha transferência, teve um culto aqui com o irmão Herênio Ramiro. Quase ninguém conhece ele, né? E a minha esposa veio receber, ele veio orar, pediu, vamos orar, aí a gente veio aqui, coisa e tal. E já sabe que ele derrubava metade da igreja, aquela coisa que a gente está acostumado, né? A unção era grande. E ela falando sobre cura para minha esposa, foi ministrar cura sobre ela, ela falou assim, você não pode estar doente para o lugar onde você vai. Eu pensei assim, eu estou em casa, acho que deve falar que eu vou sair do culto e vou para minha casa, né? Nunca que eu imaginar que eu ia estar 7.000 quilômetros daqui. Mamãe, todo domingo, comida da mamãe, aleluia. Perto da sogra, minha sogra é uma benção, faz comida para mim gostosa, faz o que eu gosto, aleluia. Uma igreja topíssimo, não tem nem que falar um A. Olha só. Tocando aqui maravilhosamente, sendo operante, graças a Deus, culto nos lares. Na época eram 12 casas, né, pastor Júlio? Acho que mais até, né? Eram muitas casas que a igreja o pastor estava cogitando fazer 2 cultos no domingo. Eu saí daqui para quê? Sou louco? Para Roraima? Quem que vai para lá? Pronto, eu fui. Só que foi através de uma palavra que estava sinalizando 2 anos. Irmãos, 2 anos. É tempo. E quando eu cheguei aqui, no 2º ano, foi uma palavra sobre a minha esposa que ela teria filho. Filho, a gente nunca quis ter, para que filho? É louco, meu filho. Casar, ter filho, é louco. Nada. Minha esposa, quando descobriu que estava grávida, já fazia 3 meses. Numa impossibilidade da gente ter filho. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Deus, ela sinaliza os tempos para a gente. Na época de Jesus, eu não sei se vocês repararam nas Escrituras, mas os sacerdotes do templo já estavam esperando o Messias. Não foi o que aconteceu com o sacerdote que ficou mudo? Não foi? Até que quando você pegar ele nos braços, ele pegou e voltou a falar. Não foi isso que aconteceu? Os tempos, a palavra já vinha sinalizando os tempos. E nós temos essa sinalização hoje. Graças a Deus, estamos vivendo os últimos dias. Nossa, jargão de crente, é 2000 anos. Aleluia, glória a Deus, é os últimos dias. Abraão não se esmoleceu na fé. Ele creu. Mesmo vendo o seu corpo não pronto para aquilo. Mas ele creu. E Isaac veio. Quantos anos depois da promessa? Alguém lembra? Quanto? 25. Entre 25 e 22 anos. 25 e 22. 20 anos, amados. É tempo para chuchu. Então, a palavra de Deus, ela sinaliza sempre para nós, os que cremos, aquilo que vai acontecer. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu não estava numa fase financeira muito bom. Vai lá, vai o irmão falar de dinheiro. É lógico, é fé. A fé serve para todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos crescer em todas as coisas. Está escrito isso em Hebreus. Crescendo em todas as coisas. Quando eu cheguei aqui, eu não estava legal em dinheiro. Mas foi a gente confessar e praticar aquilo que nós cremos. O que aconteceu? As coisas, o tempo tornou-se passageiro. O foco saiu do problema. O foco passou a ver o futuro. Quando você começa a olhar o futuro, amado, essas coisas aqui parecem ficar pouco. Não é que diz Abacuque? Ainda que a figueira não floresça. Mesmo acontecendo as coisas, a palavra de Deus, ela nos traz uma esperança futura. Porque a palavra de Deus, ela deve ser acompanhada por fé. Então, o tema de hoje é crescer na fé. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Deixa eu pegar meu esboço aqui. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. 2 Tessalonicenses,
Deixa eu me localizar aqui, por favor, tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos colocar isso aqui como antigamente, como texto áureo. Vocês lembram disso? Olha só o que diz. O pessoal sabe disso aí. Ó. É o texto áureo nosso. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportai. Olha só que interessante. Ele fala assim: a vossa fé cresce sobremaneira. A Bíblia nos ensina que nós recebemos uma medida de fé. Jesus ensina a respeito dessa medida, chamando essa medida sobre grão de mostarda. O interessante é que o grão de mostarda, além de pequeno, ele dá uma árvore muito grande. Só que na agricultura, eles estão pesquisando como vão conseguir fazer um grão de mostarda híbrido. O que é híbrido? Fazer o cruzamento. Não tem o cruzamento? Lá em Roraima eles faziam muito isso. Eles faziam enxerto nas mangueiras. Então, lá tem uma manga lá que não tem aqui. Existem os tipos de manga, não tem? Eles fazem aquele enxerto e vai mistura tudo e forma uma árvore lá. Na mostarda, até que eu ouvi no site da Embrapa, faz algum tempinho que eu ouvi isso. Então, não sei se conseguiram deixar essa semente híbrida. Ela não consegue formar tipos de mostarda. Ela é mostarda e acabou. Né? É interessante isso. Interessante que ela vira uma árvore grande pelo tamanho da semente. E a árvore, ela cresce, ela não evolui. Vira e mexe, a gente ouve alguém falando que nós precisamos evoluir. Não, gente, nós não evoluímos. Nós crescemos. Nós ficamos cada vez mais maduros. Não é isso? A gente não existe evolução para um ser vivo, a não ser a teoria da evolução. Certo? Mas, por enquanto, eu não vi um macaco de 1000 anos. E eu não vi a prova de um macaco de 1000 anos. Existem várias ciências correntes. Então, você é contra a evolução? Sou, biblicamente, e falando pela fé. Eu sou contra a evolução. Eu sou a favor da criação. Porque está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 1. O que está escrito lá? Uma escola bíblica dominical? A fé é certeza das coisas que não existem e a convicção de fatos que não se viam. Aquilo que não existia passou-se a ser. Porque se você falar do lado da ciência sobre a evolução vai falar que a criação não existiu. Mas quem prova que a evolução existiu? Não tem prova que aquilo foi evoluído, a não ser o capeta. O capeta evolui. Não é isso? Tem o Covid-19, né? Agora, né? Mas segundo eu fiquei sabendo, existiu 18 antes. E agora tem a nova cepa. Eles falam assim, a nova cepa evoluiu. O mal evolui. Mas Deus dá o crescimento. É o que Paulo diz. Um planta, o outro rega. Quem dá o crescimento? Deus dá o crescimento. Então, o maior interessado em a gente crescer é Deus. Mas você fala, mas pelo amor de Deus, deve crescer. Estamos no século XXI, poxa, a gente vai na igreja, adora a Deus, vai embora para casa. Ninguém quer, quem quer arrumar dor de cabeça? Quem quer ser pastor, arrumar dor de cabeça?
Nossa, é lindo. Não, vem para cá para ver. Eu fiquei 4 anos ajudando lá e vi muita coisa. Você se responsabiliza por a vida de alguém? O pastor se responsabiliza por a vida de alguém. Ele é o pastor. Ele está puxando a ovelha. É ele que vai atrás. Vem para cá para ver. Pastor Marcos gosta disso, né, pastor Marcos? Ele gosta, porque é pastor. Amém? Então a fé serve para o mínimo do mínimo no seu dia a dia. Já vem esses irmãos malucos. Irmão maluco. Eu estava na igreja, o pastor Demar, quem vai saber, coraçãozinho para ele, caso ele esteja assistindo, e o pastor Amarildo, que estava na época dando aula no Rema. Ele é eletricista, e lá nós íamos colocar o Data Show. Aqui é telão, lá era Data Show. Lá é Data Show. E a gente precisava fixar num pedaço de pau lá em cima, não sei como é que é o nome disso, um pedaço de pau lá em cima, só que a madeira, a gente não tinha furadeira, a gente não tinha furadeira, mas a gente não tinha broca. E no dia eu aprendi uma grande lição. Eu tentei enfiar um prego lá com o martelo, não deu certo, o pastor Amarildo foi, o pastor Demar tentou também. O pastor Demar parou e ficou assim, olhando para a gente. Vai, tenta fazer aí. Daí o pastor Amarildo, pastor Demar, eu te amo, mas não entra mais, mas vai entrar, homem. Ele fala assim, entra, homem, entra. Eu te digo, faça assim. Faz o seguinte, pega um prego, ponha na furadeira e tenta furar a madeira. O pastor Amarildo ligou, homem de Deus, como com prego vai furar aqui, se nem a broca está furando? Eu te digo, faça o que eu te digo. Interessante, mas eu vi um prego, através de uma furadeira, a cabeça do prego era maior que a minha cabeça, era isso aqui, ó. Não tinha como a furadeira, Alex, não tinha como a furadeira segurar o prego, ela não estava segurando. De fato, ela não estava segurando, porque ela vai girar e o prego está folgado, não tinha apoio, em todo, não tinha. Mas ele falou, eu te digo, vai, eu estou falando. O que aconteceu? O prego furou a madeira. E não foi um furo, foi 4. E a madeira era dura, eu não sei que madeira que era, porque a madeira era dura, não furava. E a gente ficou, eu fiquei intrigado com aquilo. Parece que, mas o que com prego tem a ver? Só que eu me peguei numa coisa, ele falou assim, faça o que eu estou falando. Tem alguma semelhança com algum versículo bíblico? Faz o seguinte, Pedro, vai lá, joga a rede. Daí Pedro falou, sobre a tua palavra, foi lá, e quase que vai a pique. A gente, como eu disse, o sistema dia a dia tem tanto engodado a gente, que a gente, de vez em quando, em mim, dá um lapso, e eu esqueço que nós devemos viver pela fé. Que tudo o que nós fazemos sem fé é pecado. Nossa, então estou pecando todo o tempo. Não, amados. A Bíblia diz que você tem que fazer pela fé. Você não aplicando a fé, certo? O que é? O que é não aplicar a fé? Deu um nó na cabeça dos irmãos. Nossa, então estou pecando. Não, você não está pecando, amados. O ato de você fazer com fé é bom. O ato de você fazer no dia a dia, porque você vai entrar no automático. Tem coisa que você não vai exercitar a fé. Alguém exercita a fé para ir no banheiro? Número 1? Não. Certo? Então você não está pecando. Só que o ato, quando você faz algo que exige fé, que é o dia a dia nosso, esse ato, exigindo fé, sempre alcança alguém. No caso da igreja, qual que era o ato o Data Show. Não é legal você ter um telão lindo desse, cantando, podendo enxergar? Eu até de sem óculos eu enxergo. É legal demais. E ir lá para a igreja era importante.
para aquele momento na igreja, e que ainda é importante para eles. Então, aquele fato de você ter vindo uma igreja, e ter tudo disponível para que você fique tranquilo, confortável, em só abrir os braços e adorar a Deus, teve envolvimento de fé. As cadeiras aqui, eu imagino, porque nós fizemos a campanha das cadeiras lá. Eu fui embora e não sentei na cadeira. Olha, mas vou voltar lá, vou sentar na minha cadeira. Cada um compra a sua cadeira, é assim. Lá foi assim. Irmãos, vamos fazer a campanha da cadeira. Daí outros pensaram assim, e a igreja pedindo dinheiro de novo. Mas outros pensaram assim, mais uma oportunidade de eu exercer minha fé. Você entende que o ato de você andar em fé só vai beneficiar a você mesmo, ainda vai alcançar outras pessoas? Lógico que não é interesse. Mas quando nós compramos a nossa cadeira lá, eu comprei uma para mim, uma para o Arthur e uma para a Lidiane. Então, o intuito nosso é alcançar uma pessoa, a Lidiane alcançar outra pessoa e o Arthur alcançar outra pessoa. 6 cadeiras. Para arredondar, 10, mata a bronca. Ou seja, ganha 4 de rebarba. Na conta, naquela coroinha, na preguinha, né? Na coroa vem aquela pedrinha, joguei mais 4. É isso aí. E nós crescemos nisso. Nós conseguimos dar um passo de fé. Na área financeira. Nossa, mas grande coisa, 4 cadeiras. Amados, eu sou funcionário. Então, eu sei do meu salário. O mês que vem. Eu não vendo. Certo? Então, para mim é fácil ser crente. Crer. Para mim é fácil crer na área da finança. Por quê? Eu tiro aqui, encaixo aqui, beleza, mês que vem vai cair de novo. Se eu deslizar, está tranquilo, mês que vem vai cair. Porque eu não trabalho por recompensa. Ou por comissão. Então, para mim é fácil. Mas eu acho que viver em fé é melhor. Por que você diz isso? Porque lá em Roraima, eu consegui vários negócios. Fechei contratos. Nossa, um funcionário. Você acredita nisso? Um bobão ficar atrás de uma coisa administrativa. Conseguiu contratos. Fui alcançado. Minha fé foi esticada. Se eu olhar minha trajetória hoje, a cadeira foi um ato de fé. Foi uma semente. Uma oferta por irmão foi uma semente. Uma oferta em honra ao pastor foi uma semente. Uma oferta numa conta do missionário é uma semente. Isso vai proporcionando para que você vai crescendo, praticando a palavra, buscando o conhecimento a Deus, praticando aquilo que se ouve, confessando aquilo que se crê, você vai amadurecendo, você não vai evoluindo, você amadurece. Eu acho que amadurecer é melhor que evoluir. No conceito raiz, você vai ver que há uma diferença em amadurecer e a raiz. Então, a fé está disposta para a gente no dia a dia. A Bíblia ensina a importância do crescimento. João capítulo 3, versículo 30. Abram aí. O pessoal da mídia me ajuda aí atrás, que até eu abri aqui, já foi. João capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quantas vezes nós já cantamos isso? Cresça na minha vida, Senhor. Cresça, irmão. Você fala o seguinte, hoje você não vai cantar, não. Não vai, mas que pastor, meu Deus. Não é nesse sentido. Convém que ele cresça, que a palavra frutifique em nossa vida, que veja em nós Jesus Cristo. Paulo disse, sede minhas testemunhas, como eu sou de Cristo. Então, você olhava Paulo, você poderia ver Cristo. Não, mas Paulo, Cristo foi diferente, Cristo foi só 3 anos, Paulo foi mais de 14 anos. Não interessa. E o sofrimento? Está disposto a ficar preso? Está disposto a escrever a carta da alegria? Será que nós, na pandemia eu pensar um bocado, sabe? Daquilo que eu deveria estar mais além. Você sempre pode estar mais além. Hoje é um dia. Deu meia-noite, amanhã você pode estar melhor que hoje. E no pouco que eu cresci, que eu amadureci na fé, veio desafios nessa pandemia. Graças a Deus não foi financeiro, mas foi em família. E eu perdi minha sobrinha. Foi domingo.
domingo. E o interessante que, não o ato de ela morrido, mas eu fiquei feliz de ter convivido com ela o tempo que ela teve aqui. Porque ela tinha vários probleminhas, ela tinha a síndrome de Edwards, isso. E ela ficou 10 meses, os médicos tinham dado 2 horas de vida para ela. Mas num culto, o pastor estava falando sobre autoridade, ficou eu e minha esposa gritando o nome dela, Manu, Manu, Manu. Tinha 2 horas, 10 meses, é um bocado de tempo. Amém? E ela todo dia era só relatório negativo. Não, ela não. Agora, o sangue agora vai entrar para um pulmão, vai entrar no outro, e não vai. Ela ia para o hospital. Daí ela saía do hospital, o que ele tem? Ela não tem mais nada. Foram dias de fé aplicada. Mas ela morreu. E daí? Ela viveu 10 meses. Não é que a gente aprende aqui? O sangue pode estar dando na canela. Irmãos, o fato de não acontecer, a parte de Deus não está errado. Nossa, você vai ficar aquele peso na consciência, porque não deu certo, porque a cura de fato não se manifestou na totalidade. Quem disse que não? Ela morreu. Haverá o dia do arrebatamento. Eu espero encontrá-la. Ela está curada. Nossa, mas ela não está com a mãe dela, não interessa, ela está curada e acabou. Isso não anula o fato de eu não crer no milagre. Até porque eu vivi o milagre. Lembra que eu tive um neném que não podia ter? Eu não, minha esposa. Misericórdia. Né? Misericórdia. O pastor Marcelo não, já olhou para mim assim. Não, minha esposa teve um neném. E foi dias difíceis, porque ela tinha convulsões na gravidez. Não sei se o pastor Júlio lembra. E uma das últimas convulsões, ela foi para ter o parto. E ela teve o parto, depois que o neném nasceu, ela chegou a ver o Arthurzinho. O interessante, eu vou contar esse testemunho, porque é o voto que eu fiz com Deus de contar o testemunho, tá bem, irmãos? Voto tem que ser cumprido. Crente faz voto. Relaxa que crente está bíblico, tá? Crente faz voto, tem que testemunhar, tá? Não é voto antigamente, não, aleluia. Então, quando o Arthurzinho nasceu, a minha esposa só teve 40 convulsões. Daí o médico chegou para mim e falou assim, você crê em Deus? Ou você crê em alguma coisa? Eu falei, eu creio. Então você se apegue bastante, porque a sua esposa só sai em 2 jeitos da UTI. Ou morta, ou inválida. Eu não sei de onde tirei força, quer dizer, sei de onde tirei força, eu ri. Mas aquela gargalhada de culto. O médico, calma, cara, mas o que você tem? Não fica nervoso, eu não estou nervoso. Amanhã, antes das 9h30, eu vou receber a ligação. Ah, que loira bonita está ali. Não está inválida. E não morreu. Naquela noite, eu dormi tranquilo. Eu juro, irmãos, eu dormi bem. Era 9h23 quando o hospital Frei Galvão me liga. A tua esposa está recebendo o alto da UTI, está descendo para o quarto. Pode vir ver seu filho. E, de fato, uma pessoa que teve convulsões na gravidez, ocorre risco ao bebê, certo? Mas eu tinha uma palavra, nós tínhamos uma palavra, nós teríamos um filho. E uma palavra que uma vez o pastor Zé Roberto falou, que ele fala que ele seria um profeta de Deus. E seria o homem do amor. Amados, meu menino não briga com ninguém, eu já ensinei ele a brigar, ele não briga. Nossa, que pai desnaturado. É verdade. Esse dia, uma vez, ele chegou chorando em casa, mas por que você não deu um tabefe nele? Se Jesus não faria isso. Aí pronto, não bateu no menino. Por conta de palavras, por conta de semente, a palavra acompanhada por fé. Não é que a gente confessa, uma palavra acolhida em nosso coração, com fé. Ela produz o quê? Mudança na nossa vida, não é isso que ela pode, vai, está mudando a nossa, quando vez nós confessamos aqui, não é isso? E quando você acolhe a palavra para você, e ela é acompanhada de fé, as coisas acontecem, irmãos. É que a gente fica tudo pensando, a gente olha aqui, eu não conseguiria ser o pastor José Roberto, nunca.
O professor Alex esteve em casa, sabe? E ele falou assim, nossa, o pastor é animado, né? Ele é ligado no 220. Deu, Alex, não é 220 não. Não, é no quê? 480. Eu já sabia disso. Para você crescer na fé, você tem que se associar. É bíblico que é associação, mas com pessoas certas. Se você, vou dar um exemplo. Eu conheço o pastor Marcelo Honório. Somos conhecidos há longos tempos verdianos. Os entendedores entenderão. Se você se associar com ele, o que você vai aprender com ele? Eu tenho certeza que ele vai te ensinar muito sobre oração. Ele vai te ensinar muito sobre oração. Muito sobre oração. Uma vez quando ele veio dar uma palavra para a gente, ele sempre falou oração. Ele perguntou uma vez para mim, você está orando? Você vai aprender sobre oração. E a oração, quando estava na outra denominação, a gente orava de madrugada, né? Vocês sabem por quê, né? Porque a filha é menor. Então a gente punha um relógio para despertar, porque a madrugada a fila era menor. Mas daí eu vim para o Verbo da Vida, e eu comecei a ouvir falar sobre oração em línguas. Eu vim para o Verbo da Vida, acho que tinha caído a primeira parede, sabe? Ainda não tinha o DJ Zé, tinha o DJ, mas já tinha caído, não tinha grupo de música, acho que era só o Osmair e o senhor, né, pastor? Não tinha ninguém. Não, mas só 12 anos, 12 anos, né? Só 12 anos. Então, eu cheguei aqui, e a minha igreja, a antiga igreja, é um sucesso, amados. Na minha congregação tinha 42 músicos. O alemão que o diga. Era violino, né, alemão? Era bonito. É bonito, né? Ainda tem lá. É um sucesso. Então, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu vim aqui porque a minha mãe, a irmã Terezinha, a senhora Canela, senhora Canela de Fogo, irmão, ela dançou aqui com a esposa do pastor Amarildo, a Mauri. As duas caíram no reteté aqui, minha mãe. Hoje, esse ano, 77 anos. A irmã Canela. Ela que me trouxe para o Verbo da Vida. Sabe aquelas irmãs do cabelão do cocão? Minha mãe era dessas. Ela tinha um cocão assim. Ela não ficou. Não, mano, ela era outra. Ela na outra época lá. Aquelas irmãs do ciclo de oração, aquelas irmãs que regiam e batiam o pé, tá vendo? Minha mãe era daquelas. A minha mãe, ela veio para o Verbo da Vida. E eu, é louco, eu saí da mãe? Não ia sair da mãe, né, da igreja que eu estava, né? Então, quando eu vim para cá, eu não aceitei muitas coisas, não. Primeiro que o pessoal caía. Então, na minha cabeça, se caiu, endemoniado. Acho que aconteceu só comigo isso aqui, mas relaxa. Caía endemoniado. Se ria, escândalo. Rapaz, você está escarnecedor. Saía bravo, escarnecendo. Os irmãos escarnecendo. Eu já... Olha lá, pastor DJ. Não tem nem orquestra. Eu dava risada. Eu vim, olha que cabeça, minha mãe trazia, eu vinha. Não vou mentir, eu vim para agradá-la. E o meu casamento estava, horrível. E 2 anos de casado, Alex, olha só. Meu casamento estava horrível. E eu vinha aqui, sentava atrás, já era atrás, né? Já era mais para trás. Você estava lá atrás ainda. E eu comecei a ouvir, o pastor ficou, acho que ele fez como umas 2 semanas só ensinando sobre oração em línguas. Para mim, isso é doido. Tinha que, como é que ele faz, né? Assim, daí, ripa a unção do galo selvagem, e não é do boi, não, era do galo. Eu sentia o arrepio, vinha aqui, fazia assim, e ripa lá para trás. E era assim, era o meu conceito, porque é onde a minha fé tinha alcançado. Mas isso não despreza aquilo, porque eu fui batizado no Espírito Santo numa escola bíblica aos 11 anos de idade. Isso não despreza o conhecimento de ninguém.
Mas foi aonde a minha fé tinha me alcançado. A partir do momento que eu vim para cá, e eu comecei a ter contato realmente com a palavra de Deus, porque até então eu só de ouvir falar, eu falo de mim. Quando eu comecei a ter o contato com a palavra de Deus, e quando eu fui desafiado a orar em línguas, não sei se o pastor Ju vai lembrar, ele disse, eu rasgo a Bíblia, se você fizer isso durante um mês e nada mudar na sua casa. E eu falei, minha esposa está ali, ele vai rasgar a Bíblia. Eu te digo, porque a minha fé estava limitada. A Bíblia diz que nós temos fortalezas mentais. O inimigo, ele joga fortaleza na nossa cabeça, que só a unção vai despedaçar. E a unção não fala que vai rasgar, vai despedaçar. Ou seja, o negócio é grosso, é duro, que só a unção. E eu, tá bom, vou ver se é verdade, se funciona. O que eu fiz? Comprei 2 CDs do Manassés Guerra. Unção do coração, canção do coração. Praticamente, ou você ouve e se alegra, ou você ouve ou dorme. Porque a voz do pastor Manassés é muito... Orando sem cessar, orando no Espírito, e para isso, vigiando em todo tempo. Deve guitarra. Era assim o CD, não era? E eu comprei o CD, por quê? Porque eu fui ensinado, escuta a palavra, para de escutar miséria, escuta a palavra. Então, quando o pastor Manassés, é a palavra, orando sem cessar, né? A minha voz é como uma pena de um habilidoso escritor, então eu vou comprar o CD e vamos orar. E eu comprei o CD, coloquei, eu estou falando sobre fé. A fé é para ser vivida, andando por fé, para o crescimento, orando no Espírito, Judas 20. Daí eu coloquei o CDzinho lá, e começou, orando Senhor, Suricanta Lamanaias. Eu falo língua assim, e balabalaias. E aquele CD tocando, assim, cara, o que eu estou fazendo, meu Deus do céu? E comecei a orar. Já está um tempo já. Não, tinha passado 5 minutos. Eu desliguei o CD, vou ler a Bíblia, porque, né, até então ele tinha ensinado, Espírito e palavra, não é isso que nós aprendemos? Espírito e palavra. Eu fui lá e, tá bom, vou ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Então, vou ler sobre oração em línguas. 1 Coríntios, capítulo 4. Eu não falava oxe, mas quase que eu soltei um oxe aqui, ó. Oxe. E não é que ele está certo? Mas por que eu nunca li isso aqui antes? Não. Lidiane, você viu o que ele falou? É verdade? Não foi? As coisas foram escrutinando com 5 minutos orando em línguas. Mas ainda tinha fortalezas que tinha que quebrar na minha cabeça. Havia mais crescimento para mim. E eu comecei 5, 10, na época eu trabalhava meio período. Minha esposa trabalhava, graças a Deus, o dia inteiro, aleluia. Ficava em casa, tranquilo. Só que eu tinha que fazer faxina, né? Senão... os irmãos já da criança se identificou aí já. Então eu fazia a faxinosa, escutando a música, dizia, agora eu vou descansar, vou orar em línguas para ver se é verdade. Ainda tinha o tabu, tinha aquela sementinha ainda da descrença. E eu fui, até que eu orei tanto. Eu sei o que aconteceu hoje, mas no dia, eu não sei, eu acordei, eu estava no chão, rindo, eu saí de si, literalmente, rindo, fiz xixi na calça, porque eu ri demais, pastor Marcelo, eu ri muito, e eu vi, aconteceu comigo, é verdade aquilo, vou ter que sair da minha igreja, eu quero mais, foi onde eu decidi vir para o Verbo da Vida, mas porque eu cresci na fé, porque eu acolhi a palavra com mansidão. Então, isso está disponível para a gente no nosso dia a dia, amados. E quando eu disse, eu venho para cá, eu não vim perfeito, não. Meu casamento estava aquela horribilidade, que palavra nova que eu criei.
estava horrível, financeiramente ruim, mas eu perseverei em oração, em leitura bíblica, ao ponto que comecei a ouvir vozes. Eu falei, agora eu estou ficando louco. E eu tinha que economizar no máximo, Alex. O que eu fazia? Eu ia no supermercado, horrível essa situação. Você tem que escolher o pior, porque você não pode pagar o melhor. Eu passei por isso. E quando eu ia comprar um negócio assim, eu ouvia assim, pega o outro. Não, pega o outro. Daí quando eu olhava, aleluia, tem promoção. E comprava. E eu comecei a ouvir o Espírito Santo ensinando todas as coisas, o caminho que eu tinha que ir. Numa compra, você está ficando maluco numa compra, amados. Numa compra, que vida de fé maravilhosa. A vida de fé é quando você aplica a palavra no seu dia a dia. Numa dessas, eu não vou contar todo o testemunho, não, da minha vida dos 12 anos, não, num culto só não vai dar certo. Mas eu estava aqui no culto, o Arthurzinho, pequenininho, saiu na cantina, ele queria um salgado. Eu não podia pagar o salgado, cara, não podia pagar um salgado. Eu, funcionário público, amado, estava quebrado. Eu não podia pagar uma coxinha para o meu filho. Pensa que maravilha que eu estava, andando em fé, circunstâncias para trazer você a andar em fé. E eu saí, o Arthur saiu chorando porque queria coxinha, misericórdia, eu arrependido. Eu falei, pai, eu vou aprender sobre finanças. Eu preciso aprender sobre finanças. Porque Deus, amados, Deus, Ele não dá as coisas na mão de criança. Isso tem sido dito aqui. A sua cabeça vai ficar girando por 2 motivos aqui. Porque você foi muito alcançado, ou muito abençoado, porque você recebeu tudo, ou porque você não recebeu nada e está vendo todo mundo receber. Só tem 2 motivos, essas são as 2 óticas que vai acontecer, sua cabeça vai ficar girando aqui. Então, nessa época, eu não conseguia, e eu saí e me arrependi amargamente daquela vida desregrada que eu tinha. Isso no culto de domingo, mas na segunda-feira, Deus honrou o meu arrependimento. Ele glorificou a vida dele em mim, quando eu estava passeando com meu filho, e quando eu entrei ali indo para minha casa, numa avenida, eu encontrei um tal de pastor Natanael, um cara quase não anda em fé, ele não é muito bom de fé não, sabe? Só tem uma igreja numa cidade aqui, não é de fé não. E ele me deu um saco de salgado da Dani Gabi. Vocês não entenderam. Eu ganhei um saco de salgado da Dani Gabi. Eu comi 2 dias aquele salgado. Rapaz, passou aqui, não, ele tirou do cabelo, não, ele deu aqui. E não é que funciona. No dia a dia simples. E ele tinha vindo para cá, ele foi o meu líder na outra igreja, aleluia. Briguei uma vez com ele. Não, mas ele não está errado, eu não estou aprendendo assim. Eu já estava aqui, ele não estava. Olha, ele está pastoreando lá aqui. E o crescimento foi paralelo, foi junto, foi gostoso. Eu trabalhava com ele. A gente falava sobre a palavra. Que delícia que foi ter uma vida em fé. No dia a dia, a gente aplicando a palavra. Amados, é possível. Não queira ver assim pessoas que estão na frente já bem corrido, né? Você não pode querer chegar ao nível de Reagan se você começou hoje. É uma caminhada, amados. Relaxa. Deixa os tomatinhos no chão, né? Que fala assim, deixa os tomates no chão. Você chegou aqui hoje, você não vai no outro dia, igual o pastor Marcos Paulo, não vai. É uma caminhada, não foi, pastor? Não foi muito time até chegar aqui? Foi muitos nãos? Mas onde você está? Cumprindo a boa, perfeita e agradável de Deus para a vida dele. É uma constância, você não se imagina. Você se imagina onde você vai estar amanhã? Porque Provérbios diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o quê? É a vontade de Deus. Você se imagina onde você está? Onde que eu vou estar amanhã? Amanhã eu vou estar lá no cinema. Não vai estar no cinema, amados. Daqui a pouco Deus pode, nesse crescimento, Ele pôr coisas no seu coração. Foi assim comigo. Eu quis, de uma hora para outra, Roraima.
Deus providenciou tudo maravilhosamente na minha vida para que eu chegasse lá. Mas foi um crescimento, amados. Há um alvo a ser alcançado. Deus tem o maior interesse em nosso crescimento. Há níveis. Deus ele tem essa expectativa. Abre aí para ficar só nas minhas palavras. Estou contando muito caso e lendo um pouco, né? Já está acabando, amados. Relaxa. Efésios, capítulo 4. Isso aí é muito conhecido pelo Verbo da Vida. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, ou levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia de quem induz ao erro. O interessante é o seguinte, que ele fala assim, a plenitude de Cristo. Onde você já ouviu falar a respeito da plenitude de Jesus? Qual ser, qual pessoa que representa a plenitude de Jesus? Que está disponível para a gente? Chama-se Espírito Santo. Então, o que Deus espera da gente é que nós vivamos tal como o Espírito Santo. E como vive o Espírito Santo? Ele prescruta as mais profundezas de Deus. Olha que interessante, não é assim que diz a palavra? Que ele prescruta as mais profundezas de Deus. Ele vai aonde nas profundezas de Deus para revelar para a gente. Então o interesse de Deus é que nós, à medida que nós vamos crescendo em fé, nós vamos sabendo mais das profundezas dele. Nós vamos conhecendo mais o caráter do Pai. A gente vai vivendo mais o Pai, assim como Cristo viveu. Cristo também teve que crescer, amados. Depois de ele ser batizado, o próprio Espírito, a plenitude que operava em Cristo, o Espírito Santo, conduziu para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Mas Cristo foi exclusivamente para ser tentado? Cristo foi também para orar. Ele foi para jejuar e orar, 40 dias. Mas enquanto ele estava buscando em conhecê-lo, buscando em conhecer o Pai, o diabo veio. E o diabo tentou Jesus. E o que Jesus veio? Com a palavra. É por isso que no começo dos evangelhos, a Bíblia diz que Cristo crescia em estatura e em sabedoria. Por isso que os evangelhos relatam que aos 12 anos ele já ensinava na sinagoga. Ele procurava conhecer a plenitude de Deus, operava nele, através do conhecimento cada vez mais que ele tinha do Pai. Então, é por isso que ele falava, Pai. Todo mundo achava, Pai? Que Pai? É José, mas não é isso. Jesus morreu por conta de uma heresia, amados. Jesus morreu por conta disso? Não, né? Mas ele foi acusado da heresia. Do quê? De blasfemar contra Deus. Como assim? O que acusaram no Sinédrio. Blasfemou, não foi? Está escrito lá. Mas por conta da intimidade com ele. Ele se achou como filho. Será que tem alguma semelhança com a gente? Porque quando eu não tinha o conhecimento, e João 8 diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu não tinha conhecimento, quando eu não tinha profundidade de Deus, quando eu não aplicava esse conhecimento para gerar fé, porque a fé vem por ouvir a palavra, eu era raso. Eu era um peixe dentro de um aquário no meio do mar. Conseguem ter essa visão? Você é um aquário, você é um peixe, aquele peixe beta bonito, né, que é colorido. Você no meio do mar. Não sei se peixe beta no mar não, ou é alga doce. Acho água doce, né? Num rio, vamos lá no rio. Um peixe beta lá dentro do aquário no rio, tendo todo o aquário, tendo todo o rio, tendo todo Deus para você disponível, de braços abertos, querendo, vem filho, vem que eu vou te revelar mais.
E a partir de que você vai acessando mais Deus através da palavra, da oração em línguas, com fé, o dia a dia vai descortinando, irmãos. Você tem um propósito. Você não nasceu para virar pó, somente. Tem alguns aqui que estão virando purpurina, né? Mas você não nasceu para isso. Você nasceu com um propósito. Primeiro propósito, aprendemos domingo, adorar. Adorar a Deus. E exige fé. Exige fé. Domingo eu me acabei. Eu saí que rouco. Me acabei. Meu Deus do céu, eu vesti a carapuça e sai sangue de Jesus e vesti a carapuça. Sou livre. Livre de amarras, livre de notícias ruins, livre de política, livre de Covid, livre de lockdown. Credo, o negócio já deu, está na hora de a gente reagir. Ah, mas eu não estou indo na igreja. Reage na tua casa, reage no serviço. Eu estou trabalhando todo dia. Todo dia eu estou trabalhando lá. Não tem arrego, não. O alemão sabe disso. Não tem arrego, não. Todo dia está trabalhando. Então, vamos pôr para correr no trabalho. Eu descobri que eu tive Covid. Não senti nada. Mas, por um lado, está escrito que nenhum mal chegará. E foi a palavra que aqui estava na conferência, aquele americano, eu esqueci o nome dele, Scott Webb, ele confessou na última noite, na terça-feira. Não foi? Interrompeu nossa conferência de fé, inclusive. Ele falou, nenhum mal vai chegar. Ele orou. Então, quem agarrou? Eu tive Covid e não senti nada. Não tive sintoma, não tive nada. Porque eu sou o cara da fé. Não, porque a palavra é verdade. O intuito de Deus é que a palavra dele seja concretizada, amados. E ele está vindo. Ele está vindo quando a plenitude dele chegar, nosso arrebatamento acontecer. Daí sim. O restante não quero nem saber. Fiquem todos aí com Covid, com quem quiser, com canhota, com destro, fica aí, tudo aí. Eu estou lá com o vou estar lá com o pai. Vitão. Então, eu clamo para vocês hoje. Há várias óticas que você pode aplicar a sua fé. Confessando a palavra, orando em línguas e agindo pela palavra, não é isso? Você fala e você age, não é isso? Então, nós vamos o quê? Confessar, ou nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos domingo. Adorar a Deus. Cadê o grupo de música? Diga, irmã. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos envolver fé na nossa adoração. Nós precisamos, amados, ter essa consciência que Deus habita nos louvores. Quando eu oro em línguas, eu tiro um tempo só para cantar. E eu viro compositor. Eu não canto igual o Diego. Quem me dera cantar igual esse grupo aqui, parece um CD tocando. Nunca. Mas o meu coração fala. E fala o quê? Palavras a Deus. Louvores a Deus. A Bíblia fala entoando cânticos, salmos e hinos espirituais. Não é assim? Nós crescemos, nós nos fortalecemos nesse lado. É essa a maneira de orar e bendizer, de glorificar a Deus, adorando. Eu acho que essa unção profética me pegou de jeito. Não para profetizar somente, mas em si de trazer mais os olhos espirituais abertos, porque é isso que a unção profética também faz. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, não é isso? A definição da profecia. Então Deus está abrindo nossos olhos essa noite. Amém, amados? Vamos ficar em pé.